O mercado financeiro se empolgou nesta segunda-feira com uma fala do novo presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, que prometeu manter a política de preços da estatal. E para a gente entender melhor os motivos desta animação e o que esperar da Petrobras, a gente conversa agora com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, professor Adriano Pires Rodrigues. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer estar de volta aí na Jovem Pan para conversar sobre o presidente novo da Petrobras, Silvio Luna. Bom, e essa sinalização que ele dá para o mercado, não era uma sinalização que se esperava, ou era uma sinalização já que se esperava por ser um militar e depois foi uma troca marcada por muita polêmica, hein, doutor? Olha, a troca foi marcada por muita polêmica, até porque a demissão do antigo presidente, Roberto Castelo Branco, foi feita de maneira muito intempestiva pelo presidente Bolsonaro. Né? Naquela ocasião, causou, inclusive, uma queda muito grande nas ações da Petrobras, que ainda não recuperaram até hoje o nível que estava naquele momento. Né? Mas lá para cá, eu acho que houve assim, uma certa bonança. Né? Por quê? Porque o novo presidente da Petrobras, o general Luna e Silva, escolheu uma diretoria com pessoas com grande capacitação técnica, né? São todos funcionários de carreira da Petrobras, mas todos exerciam basicamente a função de gerente executivo, então estavam abaixo dos diretores anteriores, né? Então, essa escolha da nova diretoria da Petrobras, bem como também a própria escolha do conselho, acabou apaziguando um pouco todo aquele temor que existia no mercado da ida do general Silvio Luna para a Petrobras. Eu acho que isso aí causou ontem a subida nos preços das ações. No discurso ele foi sereno, foi tranquilo, mas teve coisas lá que para mim, acendeu um certo sinal amarelo. Né? Então, por exemplo, eu acho que tem a foto da posse, ela traz uma simbologia muito grande. E você olha para a foto da posse, você vê o general Luna e Silva, presidente da Petrobras, o almirante Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, o almirante Eduardo Barcelos, presidente do Conselho de Administração da Petrobras, e o almirante Rodolfo Saboia, presidente da Agência Nacional do Petróleo. Então, é uma certa militarização do setor de óleo e gás no Brasil. Isso é bom? Não sei, acho que para mim não é bom, porque leva a um passado, mas vamos ver o que vai acontecer com esse pessoal lá no setor de óleo e gás. Agora, teve duas declarações do novo presidente da Petrobras que me chamaram a atenção. Foi quando ele falou que ele quer reduzir a volatilidade dos preços dos combustíveis. A volatilidade do preço do combustível está ligada ao preço do barril no mercado internacional e ao câmbio. Então, são duas variáveis que o presidente da Petrobras não controla. Então, ele tem que torcer para a estabilidade do preço do petróleo, até queda, e também estabilidade do câmbio, ou queda, né, ou valorização do real frente ao dólar, para que haja uma situação de conforto para ele, para que ele não seja obrigado a aumentar os preços dos combustíveis e até, quem sabe, poder reduzir. Né? Quando ele fala também de previsibilidade, eu não entendi direito, porque eu fico preocupado se a previsibilidade está ligada a você ter aquela política que já foi feita há tempos atrás na Petrobras, você esperar 15 dias, 30 dias para fazer os reajustes. Isso, para mim, cheira a intervenção, porque vamos combinar, se nesses 15 dias ou 30 dias o preço do barril subir muito, ou também a depreciação do real frente ao dólar aumentar, politicamente vai ficar difícil você aumentar o preço dos combustíveis num percentual muito elevado. Né? Além do mais, você vai inviabilizar a importação, né, por parte de agentes privados, né, a concorrência dos importadores com a Petrobras. Por final, ele falou também de conciliar interesses do acionista com o consumidor. São interesses, para mim, que não são conciliáveis, né? Porque o acionista ele quer o lucro e o consumidor quer preço barato. Né? Então, eu acho que o presidente novo da Petrobras ele tem que entender que a função dele é defender os interesses do acionista. Ele foi colocado na Petrobras pelo acionista, não pelo consumidor. Quem tem que defender o interesse do consumidor é o governo. Se o governo achar que não tem que transferir volatilidade do preço do diesel para o caminhoneiro, se tem que criar uma tarifa social do botijão de gás para atender a camada de baixa renda, isso se faz através de política pública e não usando a Petrobras, como foi feito no passado, em particular, de maneira muito forte no período do primeiro mandato da presidente Dilma. A Petrobras tem que continuar tendo autonomia. Então, vamos ver. Ele falou essas coisas, acho que isso aí, para mim, acende um sinal amarelo, mas
Vamos ver como é que a coisa vai funcionar, né? No final do dia, né, eu sempre falo o seguinte, que barril alto, né, preço de barril alto sempre é bom para a empresa de petróleo. Então, todo presidente petroleira torce o barril subir para a empresa ter mais lucro. No Brasil, o presidente da Petrobras, quer dizer, ele torce para o barril subir muito, senão ele perde o emprego, né? E ainda mais agora em calendário eleitoral, né? Então, acho que vamos ver o que acontece, né? Mas acho que é uma missão complicada. Lembra que o presidente Castelo Branco foi mandado embora em função da política dos preços de combustíveis, claramente. O presidente Bolsonaro tem falado que não vai intervir, mas, ao mesmo tempo, ele cria uma confusão no mercado, quando ele declara, por exemplo, na semana passada, que aquele aumento que a Petrobras vai efetuar no gás natural de 39% agora no início de maio é inadmissível. Então, isso cria muita confusão. Pô, não vai intervir na política de preço, mas, ao mesmo tempo, fala de que é inadmissível os aumentos. Então, agora resta aguardar. E o presidente novo da Petrobras, quer dizer, está bem acompanhado, tem uma diretoria competente para resolver os problemas, né? Agora, as variáveis que ele não domina, ele tem que torcer, volto a dizer, para o petróleo estabilizar, o cair de preço e o câmbio na mesma direção. Doutor, agora a pergunta de Denise Campos de Toledo. Denise. Professor Adriano, já se falou muito da possibilidade de criação de um fundo para garantir uma certa estabilidade dos preços dos combustíveis e essa conversa ainda continua rodando na equipe econômica, né? Se utilizar recursos que viriam do próprio setor para se tentar balizar aí algum equilíbrio, né? Então, é aquele tira, coloca para compensar essas pressões de preços que viriam de petróleo e do dólar. E vale lembrar que o governo já alterou também a questão da tributação, que é uma situação que ainda está em aberto, a questão dos estados. O senhor acha que essas seriam alternativas? Eu sei que é uma questão meio artificial para se interferir indiretamente na formação dos preços, mas quando ele fala em previsibilidade, eu acho que é tentando evitar fases que nós tivemos algumas semanas atrás, em que havia mais de um reajuste por semana. Foi o que incomodou muito o presidente Bolsonaro, inclusive ele falava que o caminhoneiro sai e não sabe que preço ele vai pagar na volta, né, com a mercadoria. O senhor vê alguma condição desse tipo de ideia dar resultado positivo? Eu acho que isso aí seria a única saída, né, Denise? Viável se o governo quer reduzir volatilidade sem prejudicar o acionista da Petrobras, né? O que aconteceu esse ano é que você teve uma espécie de uma tempestade perfeita, né? O preço do barril do petróleo subiu muito a partir de janeiro e o real também ficou muito depreciado em relação ao dólar. Isso que provocou sucessivos aumentos no preço dos combustíveis, né? E a Petrobras, quer dizer, agiu corretamente. O presidente Castelo Branco tinha mandato para isso, né? Para seguir a tendência do mercado internacional. Então, eu acho que essa questão do fundo, ela merece uma análise, porque se o governo realmente quer reduzir a volatilidade do diesel, né? que é um combustível que afeta aí os caminhoneiros, que afeta a sociedade, porque basicamente todo o transporte brasileiro é feito de caminhão, a saída seria o fundo. Mas aonde arrumar o dinheiro para o fundo? Aí o governo tem que ver onde arruma, no Tesouro Nacional, no royalties. Isso aí cabe ao governo decidir. Agora, a história do fundo é a saída de política pública, é a saída que a gente pode tirar a volatilidade do preço do diesel sem afetar o acionista da Petrobras. O que a gente não pode é voltar para o passado, né? Onde você usou a Petrobras para reduzir a inflação, onde você usou a Petrobras para ganhar eleição. Porque lembra o seguinte, o Brasil tem essas coisas que a gente esquece. No período do primeiro governo da presidente Dilma, ela segurou o preço do diesel, da gasolina, do próprio botijão de gás e causou um rombo no caixa da Petrobras de 40 bilhões de dólares. Além disso, a Petrobras foi multada na Suprema Corte Americana, na época, em 3 bilhões de dólares. Né? Ela também fez, vocês lembram bem, aquela MP 579, que reduziu em 20% a tarifa de energia elétrica, né? E causou uma conta que a gente paga até hoje aí de 100 bilhões de reais. Né? Então, ela quase, quer dizer, quebrou a Petrobras, quase quebrou a Eletrobras, mas ganhou a eleição. Então isso aqui às vezes assusta a gente, porque a gente está entrando cada vez mais no período eleitoral, né? O próprio fato do presidente Lula se tornar elegível, acho que antecipou o calendário eleitoral. E essa questão de energia, de preço de energia, é muito sensível politicamente, porque ela tira voto, né? E a gente está vivendo um momento que a tarifa de energia elétrica está subindo, o preço do petróleo está subindo, então o governo pode querer começar a ter certas criatividades e pode levar outra vez a práticas do passado, que a gente sabe que foi muito ruim para as empresas estatais, Eletrobras, Petrobras, foi ruim para
o acionista, evidentemente, e no final do dia também foi ruim para o consumidor, porque no fundo você cria o que eu chamo de bomba de relógio, né? Você joga lá para frente essa bomba e cai no colo do novo presidente, que pode ser o próprio Bolsonaro, ou o Lula, ou outro que venha ganhar a eleição. Pergunta agora de Diogo Schelp. Diogo. Eu queria lhe fazer um rápido experimento de futurologia, na verdade, que é o seguinte: com a perspectiva de retomada no crescimento de outros países, principalmente países em desenvolvimento, como a China, os países da Europa, se isso se confirmar, qual o impacto que isso terá no aumento, né, no possível aumento no preço do petróleo, com reflexos para o Brasil? Olha, Diogo, isso está acontecendo, né? Se olhar, por exemplo, 2020, a média do preço do Brent ficou em torno de $43, né? A gente está calculando que esse ano a média do Brent fica em torno de $60, né? Isso é muito função dessa retomada que você falou do crescimento econômico. O pessoal está falando que com esses planos do presidente Biden, a economia americana vai crescer 6, 7%. É um Brasil, né? A China já está crescendo. E você está tendo outra vez, sempre que você sai de uma crise, você tem o chamado boom de commodities, né? Então, o petróleo é a principal commodity. Então, o petróleo está crescendo como outras commodities, como a carne, como a soja, né? Então, eu acho que isso, inclusive esse boom de commodities, que para o Brasil é bom, porque nós somos exportadores de commodities, mas como a gente está com o real muito depreciado em relação ao dólar, isso também está trazendo uma importação de inflação para o Brasil, né? Deveria ser o contrário. Como a gente é exportador de commodities, você deveria estar tendo uma redução do câmbio. Isso não está acontecendo em função desses riscos políticos, dessa instabilidade política que o Brasil vive nesse momento. Mas, com certeza, eu acho que esse ano a economia mundial vai trazer preços de petróleo mais altos e vai dar pressão no Brasil para que a gente tenha um ano de preços de combustíveis subindo, né? Na melhor das hipóteses, alguma estabilidade, mas eu acredito que a gente vai ter tendência de subir preços de gasolina, diesel e botijão de gás esse ano, a não ser que o governo resolva não repassar isso para o consumidor, né? E energia elétrica é a mesma coisa. Você está com o reservatório vazio, a gente acabou o período úmido com 35% de nível de reservatório no Sudeste. Vocês terem uma ideia, no passado estava em 52%, né? As térmicas estão todas ligadas aí. Então, o governo está tentando fazer também criatividade para que a tarifa não suba tanto. Você teve aí há 2 semanas atrás um decreto do presidente da República diferindo a tarifa de Itaipu, né? A tarifa de Itaipu ela é cobrada em dólar, né? Como o dólar está alto, ela ia ter um impacto muito grande na tarifa. Então, diferiu. Você está vendo a conta Covid, que atendeu as distribuidoras de energia elétrica, também está ajudando para que você não tenha tarifas crescendo a 2 dígitos, né? E agora mesmo o governo está tentando uma solução para as empresas distribuidoras que tenham reajuste em GPM, né? Porque também o GPM está disparando, né? Então, eu acho que o desafio do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro em relação à energia esse ano e provavelmente no ano que vem é como é que segura o preço da energia. Professor Adriano, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, Adriano. Pois eu vejo como o principal problema aí, talvez, a existência de muitas estatais nesses setores ainda, né? Eu, como liberal, entendo que isso gera um conflito de interesses e uma tentação quase irresistível para a politização da gestão. E, por ser capital misto, gera isso, né? Então, o presidente fez esse ruído todo, gerou volatilidade e me parece que estava querendo também dar alguma satisfação aos caminhoneiros, você colocou isso, e também tinha uma crítica muito dura ali, a questão do home office, do ex-presidente Castelo Branco e tudo, mas aparentemente tranquilizou o mercado com esse discurso. Pergunta que eu lhe faço, e você mesmo lembrou da questão da Dilma, do governo Dilma, do rombo, e do Petrolão, não vamos esquecer do Petrolão, né? Alguma possibilidade, Adriano, que você enxerga de privatização da Petrobras no horizonte dos próximos anos aí, ou isso é uma miragem? Olha, é uma coisa difícil, mas eu acho que a política que foi implantada desde o governo Temer vai um pouco nessa direção, né? De você cortar a gordura da Petrobras e ela ficar mais focada
em produção e exploração de petróleo no pré-sal. Então, uma das coisas importantes que aconteceu desde o governo Temer e foi acelerado no governo Bolsonaro foi o plano de desinvestimentos da empresa. Você vendeu uma série de ativos. Lembra que no governo do PT, a Petrobras se tornou um polvo, ela tinha investimento em tudo que é lugar, E nunca preocupada com a taxa de retorno, Nunca preocupada com acionistas, sim preocupada em atender os políticos, daí Petrolão, como você falou. Mas acho que desde o governo Temer você teve essa preocupação de fazer um processo gradual, de, vamos lá, entre aspas, de privatização da Petrobras. Agora mesmo, no governo Bolsonaro, você começou a vender refinaria. Você já vendeu a refinaria da Bahia, apesar que está lá o TCU questionando, que eu acho lamentável, e agora, vamos ver se com o presidente do Silvio Luna continua esse plano de desinvestimento. Mas para o plano de desinvestimento continuar, você tem que também ter uma política de preços de mercado, porque senão você assusta o investidor. Ele não vai comprar um ativo achando que daqui a pouco o governo vai congelar preços de gasolina e diesel no Brasil. Então, eu acho só, Constantino, eu tenho falado muito que esses debates que vira e mexe, trazem de volta o fantasma da intervenção, me fazem crer, no final do dia, que empresa de capital misto no Brasil nunca vai dar certo. É impossível empresa de capital misto dar certo, entendeu? Então, eu acho que, você jogar no limite, se a gente radicalizar, ou privatiza ou estatiza, entendeu? Agora, capital misto, meu amigo, aqui não funciona. Essa alta de fundos, a gente vê que muitas pessoas questionam, essa alta de fundos da Petrobras, ela de alguma forma influencia no consumidor final ou não? Somente uma mudança por parte do governo no ICMS que dá para segurar os preços? Olha, eu acho assim que a questão tributária ela merece uma discussão profunda, E eu espero, por exemplo, na reforma tributária, quando ela vem, tem um capítulo à parte. Eu acho que realmente concordo até com a declaração do presidente Bolsonaro que o ICMS não deveria ser cobrado na forma de alíquota, e sim de um valor real por litro, como é o PIS/COFINS. Você tem uma ideia hoje, você sonega no Brasil mais de 20 bilhões de reais por ano no setor de combustível. Então, isso demonstra que a tributação não está correta, porque esse dinheiro da sonegação ele é tirado do consumidor. Se você conseguisse resolver a sonegação, você podia reduzir o imposto. Mas não é redução de imposto que causa redução no preço na bomba, entendeu? Porque o que causa redução no preço da bomba é o petróleo cair de preço, ou o real valorizar em relação ao dólar. Ou então você ter políticas públicas, como a gente já falou aqui, de criação de fundos para o diesel. Eu acho que a gasolina não precisa de fundo. Gasolina é um combustível individual, nem todo brasileiro tem carro, e você tem alternativas à gasolina. Você tem o GNV, você tem o etanol, e você tem outros modais também. Você tem o trem, o ônibus, o metrô, a bicicleta. Agora, outro derivado que eu acho que o governo deveria estar atento é o botijão de gás. Lembra que 90% das famílias brasileiras cozinham com botijão de gás. Nessa crise da pandemia, o pobre no Brasil ele virou miserável. Então, ele não tem dinheiro para comprar esse botijão de gás. Aí ele começa a cozinhar, como já teve matérias aí divulgadas por vocês, inclusive, que o aumento da lenha está crescendo muito. E não é lenha no interior do Brasil, é no perímetro urbano. É lenha que o pessoal pega, cata de obra, cata na rua. Além de lenha, cozinhando com álcool, levando a queimaduras, cozinhando com pneu, garrafa PET, que levam à intoxicação. Então, eu acho que no caso do botijão de gás, valeria a pena você criar uma espécie de tarifa social, como existe na energia elétrica. 10 milhões de famílias brasileiras, aquelas basicamente inscritas no Bolsa Família, pagam uma energia elétrica mais barata. Então, por que não você também colocar essas 10 milhões de famílias num programa de botijão mais barato? Eu acho que isso que é a direção, entendeu? Direção de política pública, porque se você vai privatizar a refinaria, você tem que parar com essa tentação de intervir no preço da refinaria, porque senão você não vai privatizar, ou então você vai criar uma descrença muito grande no Brasil, e aí só interessa, vamos lá, no final do dia, a quem é contra a privatização, entendeu? Então, por exemplo, Bolsonaro tem que tomar cuidado, que ele pode estar tendo discursos e colocações que favorecem aqueles que defendem a Petrobras estatal, aqueles que defendem a volta do uso da Petrobras
para interesses políticos, como aconteceu no governo, principalmente da presidente Dilma. Adriano Pires Rodrigues, presidente do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Muito obrigado e um bom dia a todos.